aí, pessoal? Muitas pessoas têm dúvida de qual cream escolher, afinal, qual o melhor, o rosa ou o azul? Hoje a gente vai decifrar qual vai ser o melhor para você, para o seu tipo de pele. Além disso, também vou falar sobre o cream manipulado, se dá para manipular e se ele vai ter realmente um bom efeito como os industrializados. Mas antes de eu começar a falar para vocês os detalhes dos produtos, eu gostaria que vocês, por favor, no final do vídeo, deixassem muito like nesse vídeo e deixassem muito comentário e compartilhassem caso vocês gostem do conteúdo do vídeo. Porque pelo meu canal ser pequeno, o YouTube acaba que passa para poucas pessoas, mas eu sei que tem muita gente com dúvida disso. E quanto mais curtidas e mais comentários e mais compartilhamentos, mais o YouTube entende que esse vídeo é bom e tem um bom conteúdo. Então ele vai entregar para mais pessoas e essas pessoas também vão poder tirar suas dúvidas sobre isso. Bom, gente, eu vou começar então falando para vocês sobre as semelhanças dos dois, do rosa e do azul, e depois eu vou falar sobre a diferença que tem entre eles. Bom, a primeira semelhança que a gente vê logo de cara é que os dois possuem um alfa-hidroxiácido como ingrediente principal. O rosa tem o ácido mandélico a 7% e o azul tem o ácido glicólico a 10%. Os alfa-hidroxiácidos, eles são responsáveis por diminuir a hiperqueratinização da nossa pele. A hiperqueratinização da nossa pele acontece quando as células mortas, que são as células mais superficiais da nossa pele, acabam se acumulando por algum motivo. Isso pode acontecer por conta do envelhecimento, que as células ficam mais grudadinhas. Eu já fiz vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui caso vocês queiram saber. Ou isso pode acontecer, por exemplo, com a acne, onde a gente também tem uma hiperqueratinização no local da acne. Então, os dois serão bons para fazer esse desprendimento das células mortas, como se fosse uma esfoliação, só que dessa vez do tipo químico. Outra coisa que eles têm em comum é que os dois têm um agente clareador. O rosa tem o alfa-arbutin, que é um derivado da hidroquinona. A hidroquinona, para quem não sabe, é um medicamento. Está proibido em alguns países porque tem umas questões que diz que ele acaba podendo ser tóxico. Mas ele é um ótimo agente clareador, é o agente estrela, onde sempre se comparam as ações dos ativos com ele para ver se realmente vai poder clarear a pele. E o alfa-arbutin é um agente derivado dela que também é um ótimo clareador. O azul tem a presença da niacinamida, que também é um excelente clareador, além de ter umas outras funções que a gente vai falar depois. Mas a niacinamida, ela também é um agente clareador que vai se equiparar à ação da hidroquinona. Lembrando que nenhum dos dois tem efeito tóxico, como foi encontrado na hidroquinona. Eles não têm esse efeito, eles apenas clareiam tanto quanto ela. Outra coisa que os dois têm em comum é que os dois têm um agente calmante. Isso porque, gente, é muito importante. Toda vez que a gente utiliza um ácido, a gente precisa ter uma coisa que acalme a nossa pele para poder fazer com que não tenha uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Também falei disso num vídeo que eu vou deixar linkado aqui, mas basicamente seria uma pigmentação depois que a gente faz uma sensibilização da pele, como se a melanina da nossa pele, que faz esse escurecimento, fosse ativada por algum agente externo que ocasiona a sensibilização para poder proteger a nossa pele. Então, normalmente se coloca um ingrediente calmante dentro desses cosméticos que também tem ácido para não ocasionar essa hiperpigmentação. O agente calmante do rosa é o alantoína e o agente calmante do azul é o alfa-bisabolol, mas os dois têm a mesma função, que é ser calmante, para que não cause uma mancha que possa ser causada pela sensibilização dos ácidos na nossa pele. Bom, pessoal, essas são as semelhanças e agora nós vamos começar a falar das diferenças. Vamos começar falando sobre os ingredientes principais da formulação, o ácido mandélico e o ácido glicólico. Vou deixar aqui para vocês a fórmula do ácido mandélico e a fórmula do ácido glicólico. Como a gente pode ver, o ácido mandélico ele tem uma fórmula bem maior. Isso faz com que ele seja absorvido mais devagar e mais uniformemente na nossa pele, acabando sendo mais suave do que o ácido glicólico. E o ácido glicólico, ele é bem mais corrosivo para nossa pele, ele entra mais facilmente, penetra mais facilmente e faz a sua ação sendo um dos mais fortes alfa-hidroxiácidos que a gente tem hoje no mercado. Além disso, o ácido mandélico ele também tem uma ação diferenciada, ele é um bactericida, ou seja, para pessoas que têm acne, ele é muito bom, porque ele também vai diminuir a quantidade de bactérias, as bactérias que causam acne. Então, o ácido mandélico seria, e a gente já tem um ponto aí principal pra gente saber, que o ácido mandélico, para aquelas pessoas que têm acne, que estão acnes ativas, vai ser excelente. Ele vai diminuir, além da queratinização que nós temos da acne, também vai diminuir as bactérias causadoras da acne. Então,
a gente já consegue entender que o rosa é muito bom para peles acneicas, enquanto o azul também é bom para queratinização, mas não é tão bom na questão de bactericida, tanto quanto o ácido mandélico. Uma coisa de diferente que a gente tem no azul é a presença da niacinamida. Como eu disse, ela tem muitas ações, não apenas ação clareadora. Também é um ótimo antioxidante, ajuda no envelhecimento precoce, ajuda na produção de colágeno, na hidratação da pele. A niacinamida é um ingrediente muito completo. Então, seria meio que também um anti-envelhecimento, por ser antioxidante, também por ajudar na produção de colágeno e também por hidratar, porque a hidratação é uma ótima ferramenta também no envelhecimento. Eu também falo disso no meu vídeo sobre envelhecimento precoce. Então a gente já sabe que o azul seria um pouquinho mais indicado para peles maduras, com predisposição ao envelhecimento, mas não que não possa ser utilizado em peles normais. Então nisso a gente já tem uma grande diferença no azul, que seria muito mais utilidades, muito mais utilitário do que o rosa. Outras coisas que a gente tem nos ingredientes do azul é o triglicerídeos de ácido cáprico caprílico e também a gente tem óleo de amêndoas doces. Esses dois ingredientes, eles são extremamente hidratantes. E como a gente sabe também, o azul é um creminho e o rosa é um gelzinho. Por ser extremamente hidratante esse azul, a gente também pode dizer que ele vai fazer uma barreira na nossa pele e vai ser meio que um protetor, vai ser realmente um hidratante. Então, isso aí a gente já pode pegar a principal diferença. O azul é um hidratante que faz renovação celular, enquanto o rosa faz renovação celular e é um ótimo anti-acne. Então a gente já sabe, se você é aquela pessoa de pele oleosa que tem bastante acnes ativas, deve optar pelo rosa. Se você é uma pessoa de pele mais madura ou uma pessoa de pele mais seca ou que não tem acne, pode optar pelo azul. E gente, o azul ele é muito interessante porque ele age em várias coisas sobre o envelhecimento precoce, como eu disse para vocês. Ele é um ótimo hidratante, também vai combater radicais livres e também faz essa renovação celular que às vezes no envelhecimento a gente acaba acumulando células mortas na nossa pele. Então essa é a principal diferença entre os dois, então a gente já decifrou qual é o que você deve utilizar. Muitas vezes a gente não vê os outros ingredientes da fórmula e acaba não entendendo qual a diferença. Porque no rótulo principal eles só colocam, né, ácido mandélico, ácido glicólico, alfa-arbutina e niacinamida. Então parece que são muito parecidos, mas na verdade tem muita diferença, sendo o azul muito mais hidratante e o outro muito mais anti-acne. E muitas vezes não tem ficado claro essa diferença e agora você já sabe. Agora, gente, vamos falar sobre a manipulação dele. Será que é possível manipular? Bom, isso vai depender muito da farmácia que você for. Se você chegar numa farmácia e disser, eu quero fazer esse cream, eu quero fazer o rosa, por exemplo, muitas vezes vai depender. Ele pode olhar aquela fórmula e fazer ácido mandélico a 7% e colocar alfa-arbutin. O problema é que a gente não sabe qual é a dosagem de alfa-arbutin que tem lá. A gente não sabe qual é a dosagem de niacinamida que tem no azul. No rosa a gente tem o ácido mandélico, o alfa-arbutin e a alantoína, que vai ser um calmante. Só que a alantoína não está descrito no rótulo principal. Então pode ser que a farmácia que você leve não coloque alantoína, ou seja, não vai ter uma ação calmante na sua pele. Então pode dar esses desencontros. Então eu vou deixar aqui para vocês mais ou menos como deveria ser a fórmula. Então seria ácido mandélico a 7%, alfa-arbutin 1% e alantoína 1% no gel 30 gramas. Não precisa se preocupar em copiar, que eu vou deixar aqui na descrição. Eu sou farmacêutica de farmácia de manipulação e quando uma pessoa aparece com um creme assim pra mim, eu procuro ver todos os ingredientes da fórmula. Mas dependendo da farmácia que você for, eles vão colocar apenas os ingredientes principais ali da lista. Como a gente não consegue copiar exatamente a fórmula, então a gente coloca no gel, que normalmente a farmácia vai usar o gel que ela tiver lá pronto para poder veicular esses ingredientes. Esses ingredientes que eu passei seria o que eu falaria para vocês levar na farmácia, de onde vocês queiram manipular, para que fique mais parecido possível
com o cream rosa. Não vai ficar idêntico, não vai ficar igualzinho, porque o gel que eles vão utilizar, obviamente não vai ser exatamente o gel que é usado no cream. Isso a gente não dá pra saber. Até mesmo essas porcentagens que eu falei pra vocês, tanto do alfarbutin como da alantoína, pode ser completamente diferente no cream, porque eles não descrevem, não precisa ser descrito isso. Então não dá pra gente saber. Enquanto o azul, gente, até dá pra manipular, mas eu acho um pouco mais complicado, porque ele tem mais ingredientes, então pode ser que tenha uma variação muito diferente das concentrações. Mas também montei uma formulinha que vocês podem tentar manipular que vai ter a mesma ação ou uma ação parecida, que seria ácido glicólico a 10%, niacinamida 2%, alfa-bisabolol 0,5%, ácido cáprico caprílico 3%, óleo de amêndoas doce 3%, no creme 30 gramas. O azul, gente, é o que mais vai ficar diferente, porque como tem muitos ingredientes, pode ter muita diferença na concentração que eles utilizaram. Lembrando aqui pra vocês que se vocês puderem comprar os industrializados, eles estão saindo um pouco mais de R$60 cada um. É muito melhor, porque vocês vão ter certeza do que vocês estão recebendo. Já o manipulado, vocês levando esses ingredientes que eu passei pra vocês vão ter uma boa fórmula, mas não vão ter certeza de que é igual àquele, porque vai depender, por exemplo, também do creme que eles usam e se a porcentagem está correta ou não. Para que eles possam ser copiados iguaizinhos, demanda muito tempo, porque a gente não sabe qual a concentração. Teria que ter muitos estudos de toque para ver se está o mesmo toque, ver se está sequinho, ver se é mais emoliente. Então isso seria como para ter a mesma ação, mas a gente não pode dizer que está igualzinho. O rosinha eu acho um pouquinho mais fácil. Agora, se vocês chegarem na farmácia e só falar, eu queria manipular o cream rosa ou eu queria manipular o cream azul, a probabilidade do azul ser completamente diferente do que o cream fala é muito grande. Porque o rosa a gente não tem um hidratante, mas no azul a gente tem um hidratante, não está descrito ali no rótulo principal, só nos ingredientes. Se a farmácia só colocar ácido glicólico e niacinamida, a ação do produto é completamente diferente. Eu espero que eu tenha tirado o máximo de dúvidas de vocês. Qualquer coisa pode deixar nos comentários que eu tento pesquisar e falar pra vocês. Peço que se inscrevam no canal porque tá vindo muito assunto bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Vou deixar também 2 vídeos aqui pra você poder escolher um e continuar aqui comigo, continuar me assistindo. E até a próxima!